O que acontece quando o dever de salvar uma vida bate de frente com o direito de um paciente de recusar ajuda? Hoje a gente vai mergulhar numa das áreas mais tensas do atendimento de emergência, as decisões éticas em crises psiquiátricas. Então, vamos direto ao ponto com a grande questão. Um paciente pode legalmente dizer não para um atendimento que vai salvar a vida dele? A resposta pode não ser tão óbvia quanto parece, mas no final dessa análise a gente vai ter uma diretriz tática bem clara. Pois é, esse é o coração do problema lá no campo de batalha. De um lado, a gente tem a autonomia do paciente, o direito dele de decidir sobre o próprio corpo. Do outro, o dever do socorrista, que é preservar a vida acima de tudo. Pensa só nessa cena. Um paciente está se recusando a ser contido, mas é óbvio que ele corre um risco iminente de se machucar feio. Cada segundo conta e a decisão que o socorrista tomar ali, bom, ela carrega um peso ético e legal gigantesco. É por isso que, no treinamento, essa situação é descrita como um verdadeiro campo minado ético. Não é uma escolha simples de sim ou não. É uma rede toda complexa de deveres que se chocam e que precisa ser resolvida ali, no calor do momento. E aqui a gente vê o conflito de forma bem clara, né? De um lado, o direito à autonomia, que é a base de todo o consentimento informado. Do outro, o dever de preservar a vida, que é a essência do trabalho de resgate. Numa crise, essas duas forças entram em rota de colisão total. E qual é o resultado prático disso? Em um ambiente onde cada segundo importa, a incerteza é um luxo que ninguém pode ter. A hesitação causada justamente por esse dilema pode ser literalmente a diferença entre a vida e a morte. Ok, então, como é que se navega nessa confusão toda? Existe uma luz no fim do túnel? Sim, existe. Existe um princípio claro que mostra o caminho. Porque, apesar de todo esse dilema, existe uma saída. Uma solução que é pragmática, defensável e que, acima de tudo, traz clareza para a ação. E aqui está a regra de ouro que resolve o impasse. O risco iminente de morte anula temporariamente o consentimento. Ou seja, quando uma vida está por um fio, a obrigação de agir passa por cima da recusa do paciente. Ponto final. O nome técnico para isso é heurística defensiva. Isso não é filosofia de botequim, não. É uma regra prática, uma ferramenta de bolso projetada para o caos do mundo real para tomar decisões rápidas e seguras sob pressão máxima. Agora, vamos entender como esse princípio não é só um guia ético. Ele é, na verdade, uma verdadeira blindagem legal para quem está na linha de frente. Olha, a mensagem não podia ser mais direta. O que protege o socorrista, tanto do ponto de vista ético quanto legal, é a ação. Ficar parado, se omitir numa situação dessas, aí sim é que mora o verdadeiro perigo jurídico. Então, vamos quebrar essa lógica num passo a passo. Primeiro, avalie se existe risco iminente de morte. Segundo, se existir, haja de forma decisiva para salvar a vida. Terceiro, com base nesse risco, a recusa do paciente é temporariamente anulada. E o resultado? Você se mantém protegido pela lei e pela ética. É um roteiro claro para a ação. Só que tem um porém. Essa blindagem legal só funciona com um componente que é absolutamente crucial: a documentação. A sua ação em campo precisa ser justificada, em detalhes, num relatório impecável. Então, pensa nessa papelada não como burocracia, mas como um auto de autodefesa legal. Cada item dessa lista aqui, desde o estado mental do paciente até a justificativa para a intervenção, é um tijolo que você usa para construir o seu muro de proteção profissional. A conclusão, então, é uma só. O seu relatório é a sua fortaleza. Documentar tudo em detalhes não é uma opção. É a prova cabal de que a sua ação foi necessária, foi justificada e foi feita com um único objetivo: preservar uma vida. E é com essa ideia que a gente encerra. A clareza no meio de uma crise não vem da ausência de dilemas. Ela vem da aplicação de princípios fortes que guiam uma ação decisiva e bem fundamentada. Todo o conhecimento técnico que a gente abordou aqui tem como fonte oficial o e-book Emergências Psiquiátricas para Socorristas, um material desenvolvido em parceria pela Reforce, Cursos Táticos Especiais e a Força do Resgate,